A guerra contra as drogas fracassou de forma retumbante. Precisamos falar sobre cocaína. Especialmente no leste da Alemanha, é realmente fácil conseguir drogas, até mesmo as mais pesadas. Você pode simplesmente entrar em uma balada e conseguir alguma coisa em menos de 5 minutos. A crise da cocaína na Europa está se ampliando e se aprofundando. A cocaína está em toda parte. É praticamente a substância mais lucrativa do mundo inteiro. De chantagem a sequestros e tortura, gangues criminosas desencadearam uma onda sem precedentes de violência ligada às drogas. Todos os grandes traficantes de drogas colombianos estão indo para a Europa. É mais fácil importar o medicamento. Isso só vai acabar com você sendo capturado ou morto. Um dos mais renomados repórteres policiais da Holanda foi baleado e gravemente ferido em Amsterdã. Conjunto de contêineres marítimos convertidos em uma prisão improvisada com uma câmara de tortura à prova de som. Hoje em dia, a cocaína está por toda parte. Na TV, na música, nas baladas e no trabalho. Você sim, você. Quer Coca-Cola Diet? Isso é piada, né? Você manda ver. Queríamos saber mais sobre esse medicamento. De onde ela vem? O que ela faz com quem a consome? E por que, de repente, ela está inundando a Europa? Tínhamos um monte de perguntas. Então começamos a buscar respostas com cientistas, especialistas, médicos, usuários e com você. Alguns meses atrás, pedimos aos espectadores do nosso canal alemão que compartilhassem suas experiências com a cocaína. Quase 4.000 deles entraram em contato conosco. A partir de todas essas histórias, criamos estes personagens. Eles são baseados em pessoas reais da Alemanha, mas mudamos suas vozes e ficcionalizamos seus nomes. Claro, as histórias não são representativas da sociedade em geral, mas nos ajudam a entender melhor a cocaína. Vamos mergulhar. Isso. Tony acabou de começar seu turno como porteiro do clube, mas já está lutando contra o cansaço. Eu trabalho turnos de 12 horas no meu emprego principal. É um sistema de 2 turnos, diurno e noturno. Uma mudança constante e nada saudável. Você simplesmente fica sem energia depois de um tempo. Dentro do clube, Linda acabou de chegar. A gente deixa nossas coisas no guarda-volumes e vai direto para o banheiro. Esse é só o protocolo padrão. Do outro lado da rua, Max e sua turma estão no bar favorito deles. Ele está se sentindo tenso. Eu fico sobrecarregado quando todo mundo começa a falar ao mesmo tempo. No andar de cima, Nick está se preparando para uma longa noite de World of Warcraft. No quarto ao lado, Lars ignora mais uma ligação dos pais. Eles têm enchido o telefone dele de mensagens há dias. Enquanto isso, Marco é o último que restou no escritório. Ele ainda tem mais alguns negócios importantes para fechar. Eu consigo trabalhar a noite toda e só desmaio por algumas horas perto do meio-dia. Todos eles têm uma coisa em comum. Eles usam cocaína. Eles cheiram o pó branco por um pequeno tubo ou por notas enroladas. Isso não é só um clichê. A maioria das pessoas consome cocaína cheirando-a. Cocaína está em toda parte na Europa. Pesquisas indicam que mais de 1,2% de todos os europeus entre 15 e 64 anos usam cocaína pelo menos uma vez por ano. Entre os jovens de 15 a 34 anos, esse número chega a quase 3%. Isso equivale a cerca de 2,7 milhões de pessoas. É difícil encontrar um grupo em que a cocaína não tenha sido encontrada. Heike Zurhold é socióloga e criminologista. Nós a encontramos no Centro Médico Universitário de Hamburgo. Ela provavelmente conhece usuários de cocaína, pelo menos aqui na Alemanha, melhor do que qualquer outro pesquisador. Sim, provavelmente. Zurhold estuda dependência aqui no Centro de Pesquisa Interdisciplinar sobre Dependência. Ela passou os últimos anos entrevistando centenas de usuários de todos os tipos e seus padrões de uso de cocaína. O hype em torno da substância a preocupa. Assim como o fato de que muitas pessoas acreditam que conseguem lidar com ela sem problemas,
Algumas conseguem, mas outras perdem o controle, sem nem perceber. Pesquisas indicam uma tendência nos últimos anos. Jovens na Europa estão bebendo e fumando menos, em média, mas usando significativamente mais cocaína. Heike Zuerhold explica que isso tem muito a ver com a disponibilidade cada vez maior da droga. Nunca foi tão fácil conseguir cocaína. A produção global está atingindo novos recordes a cada ano. E a cocaína é rápida e fácil de consumir, tornando-se um encaixe perfeito para o nosso mundo acelerado. Mas o que exatamente acontece dentro da cabeça das pessoas que usam cocaína? Quando rimos, nossos cérebros liberam dopamina. A dopamina nos motiva e impulsiona nosso desejo de agir. Ela é amplamente considerada uma parte fundamental do sistema de recompensa do nosso cérebro. Durante um orgasmo, os níveis de dopamina no cérebro aumentam cerca de 80%. Com a metanfetamina, esse número salta para cerca de 1.400%, o que explica por que a droga é tão incrivelmente viciante. A onda da cocaína não é tão intensa quanto a que você sente com a metanfetamina. Segundo algumas estimativas, a cocaína aumenta a liberação de dopamina em cerca de 200 a 400% quando é cheirada, dependendo da dosagem e da pureza. Ainda assim, é um grande impacto. Esmagar aquele pó quase parecia um ritual, porque você sabia que muito em breve tudo pareceria um pouco mais intenso. Tudo brilharia um pouco mais. Posso sentir no meu nariz, sentir escorrendo devagar pela minha garganta. É assim que você sabe que está entrando no seu organismo. Seu coração acelera, tudo pulsa. Seu corpo inteiro formiga e você automaticamente sente seu humor melhorar. E de repente você se sente forte e cheio de energia. Eu me sinto mais bonita por fora também. É como se eu estivesse crescendo por dentro. Você simplesmente se sente maior e extremamente confiante. Eu estou apenas feliz, cara. Tipo, genuinamente feliz. Eu posso aproveitar a vida. É simplesmente uma sensação muito legal. A partir da cavidade nasal, a substância rapidamente atravessa a membrana mucosa e chega ao cérebro. O efeito bate em apenas alguns minutos. A frequência cardíaca e a pressão arterial aumentam. A respiração fica mais rápida e a temperatura corporal começa a subir. Com a cocaína, a parte mais intensa do efeito acontece em até 15 minutos. É quando você atinge o auge da euforia e se sente mais animado. Ela te mantém acordado e faz você se sentir invencível, descolado e sem inibições. Ao longo da próxima hora, mais ou menos, esse efeito vai diminuindo. Existem muitos motivos pelos quais as pessoas usam cocaína. A socióloga Heike Zuerhold identificou 4 principais grupos de usuários e eles correspondem surpreendentemente bem ao que nossa comunidade nos contou em suas mensagens. De longe, o maior grupo é o dos usuários recreativos. Ouvi dizer que Jesus usou cocaína em uma noitada. Não sinto meu rosto quando eu não sinto meu rosto quando estou com você. Muitos usuários consomem cocaína em festas, principalmente nos fins de semana. O problema é que alguns acabam exagerando ou misturando com álcool. Linda é uma delas. Hoje à noite ela quer ir com tudo. Se divertir, tomar umas cervejas, dar umas carreiras, se conectar com os amigos. Acho que é isso que eu quero de uma boa noite. Basta uma passada rápida no banheiro da balada para se livrar de todo aquele estresse ruim da semana. Linda se sente desperta, confiante e pronta para festejar até o amanhecer. É aí que começam os sorrisos. Eles cheiraram uma carreira e eu também, e todos nós apenas nos olhamos e sorrimos. Para realmente sentir a música em um show. Sem isso, você realmente não aguentaria uma noite inteira em um clube de Berlim. Linda não para em uma carreira só. Para aguentar a noite toda, ela vai ao banheiro mais algumas vezes para se reabastecer. Depois de uma hora, o efeito passa. É aí que muitos sentem a necessidade de usar mais. Zuerhold recomenda que os usuários controlem o tempo e façam longas pausas entre as doses para evitar uma overdose. Para Linda e outros usuários, festejar com cocaína tem outro efeito colateral benéfico. Ela consegue beber mais álcool. Pelo menos é assim que parece. Então ela toma mais alguns drinks do que o normal.
E ela não está sozinha. Você frequentemente tem a sensação de que não está ficando bêbado sob o efeito da cocaína. Mas isso está errado. Claro que você fica alterado, mas não percebe. Isso é um grande perigo. A mistura de cocaína e álcool cria um subproduto chamado cocaetileno no corpo. Ele age de forma semelhante à cocaína, mas permanece no organismo por muito mais tempo. Isso aumenta o risco de uma overdose fatal em até 25 vezes. Quando você trabalha na porta de uma boate, o álcool é proibido. Mas antes do seu turno, Tony já tinha cheirado a primeira carreira da noite. Às vezes eu faço isso com um colega de trabalho, como uma forma de interação social, sabe? Tony pertence ao segundo grupo, aqueles que usam cocaína como um facilitador social, para se soltar perto de outras pessoas. Ele é tímido e introvertido por natureza, o que nem sempre é o ideal quando se trabalha como segurança. Fazer conversa fiada com os clientes é muito mais fácil com cocaína. Hoje em dia, isso só me ajuda a falar todas as besteiras que você tem que dizer a noite inteira. Tipo, e aí, tudo bem? Posso ver um documento? E, vou dar uma olhada na sua bolsa. É sempre a mesma conversa fiada, repetidas vezes. E Tony não é o único. A cocaína estimula fortemente o sistema nervoso central. Ela aumenta a liberação de dopamina, serotonina e noradrenalina, entre outras coisas. As inibições diminuem, a confiança dispara. Alguns desses efeitos, como a sensação inflada de autoconfiança, na verdade se intensificam com o uso frequente. Outros, como a onda de euforia, desaparecem com o tempo. O cérebro se adapta à substância e desenvolve uma certa tolerância. Zurhold explica que, quanto mais você integra o uso de cocaína à sua vida diária, mais raros se tornam os efeitos prazerosos. Para senti-los novamente, os usuários precisam fazer longas pausas. O uso frequente e excessivo também pode causar efeitos duradouros no cérebro. Estudos sugerem que a cocaína pode danificar tanto a estrutura quanto a função do cérebro. Casos graves podem até levar a mudanças de personalidade. Em vez de se tornarem mais sociáveis, usuários de longo prazo costumam ser descritos como cada vez mais antissociais e narcisistas. Essa coisa destrói sua alma. Não tem outra forma de dizer. Eu ficava quase insistente com meu namorado quando usava cocaína e mais agressiva, mas ao mesmo tempo, eu ficava super sensível. A cocaína te transforma em um animal. Eu fico tão agressivo e bárbaro, e às vezes simplesmente gosto de deixar a educação de lado e gritar aleatoriamente com as pessoas. Zurhold confirma que a agressividade é um efeito colateral comportamental comum. Muitos usuários frequentes acabam deixando de interagir em grupo, isolando-se e se refugiando em hábitos compulsivos, como maratonas intermináveis de vídeos no YouTube ou jogos online. Se eu sou convidado para algum lugar, tipo um bar barulhento, com 10 pessoas falando ao mesmo tempo, eu já sei que vou precisar de uma carreira antes. Caso contrário, eu não aguento. Todas aquelas pessoas falando umas por cima das outras e aquele barulho de fundo pesado. Algo estranho acontece quando Max usa cocaína. Em vez de estimulá-lo, a droga o acalma. Ela desacelera seus pensamentos. Isso porque Max tem TDAH. Claro, eu fico mais acordado no geral, mas quando você tem TDAH, tudo começa a ficar mais calmo, porque todas aquelas coisas que normalmente te inundam, de repente você consegue filtrar e se concentrar muito bem. Max usa cocaína como uma espécie de remédio autoprescrito. Isso o coloca no próximo grupo de usuários, os automedicadores. Zurhold diz que, para pessoas com TDAH ou depressão, a cocaína pode subjetivamente parecer que ajuda, embora na realidade piore a situação. A forma como a cocaína age é semelhante a alguns medicamentos para TDAH. Simplificando, ela estimula áreas do cérebro que tendem a ser pouco ativas em pessoas com TDAH. Por exemplo, um aumento de dopamina causado pela cocaína pode, temporariamente, compensar a falta de dopamina relacionada ao TDAH, fazendo com que os usuários afetados se sintam mais calmos e focados. Mas esse alívio pode se voltar contra você rapidamente. Pessoas que se acostumam a resolver seus problemas com cocaína têm um risco maior de cair na dependência. Essas quedas após o efeito podem aprofundar a depressão e até aumentar o risco de pensamentos suicidas. A verdadeira ajuda não vem de uma substância, ela vem de buscar apoio e pedir ajuda. Max também começou a usar cada vez mais. O que começou como de vez em quando antes de sair, virou todo dia no trabalho.
Se eu sabia que teria que trabalhar em um projeto maior, então eu me dava um presentinho, uma pequena dose para começar. Às vezes até de manhã, mas na maioria das vezes eu só começo a usar por volta do meio-dia. Isso o coloca no último, e provavelmente o menor dos 4 grupos, aqueles que usam cocaína para ter um melhor desempenho. Zurhold explica que esse grupo inclui pessoas que precisam entregar resultados no trabalho, durante esportes ou em qualquer outro ambiente que exija resistência. A cocaína, na verdade, não aumenta o desempenho, mas mantém os usuários acordados, alertas e trabalhando por mais tempo. Marco mal consegue trabalhar sem ela agora. Ele é autônomo e frequentemente trabalha durante a noite toda, só desabando por volta do meio-dia do dia seguinte. É extremamente difícil para mim manter minhas vendas tão altas sem a substância. Parece ruim, mas graças à Coca-Cola não dependo de nenhum empregador. Este é um sentimento compartilhado por muitos usuários do grupo, Como recrutador, passo os dias fazendo ligações e as noites escrevendo e-mails para potenciais candidatos. Fui extremamente viciado durante 2 anos. Eu tinha acabado de abrir meu próprio negócio e só queria continuar me apresentando. Por muito tempo, a Coca-Cola foi vista como luxo para pessoas ambiciosas e de alto desempenho. A segunda chave para o sucesso neste ramo é esta belezinha aqui. Chama-se cocaína. Certo. Mas Zurhold diz que isso mudou. Essas pessoas ainda existem, mas a Coca-Cola já conquistou outros mundos há muito tempo. Trabalho por turnos, por exemplo. Para garantir que todos cheguemos em casa em segurança depois do trabalho na fábrica de alumínio, preciso ficar acordado e impecável. A droga também é usada em outros setores, como a enfermagem. Eu uso cocaína para aguentar meus plantões no hospital. No meu primeiro ano como assistente social, eu usava meio grama a cada turno de 5 horas. Mas há um setor em que a cocaína parece ser especialmente comum: restaurantes e bares. Começando por seguranças como o Tony, bartenders. Assim, não fico muito bêbado quando tomo um drink com os convidados. Garçons. Quando eu estava lá, conseguia fazer o trabalho de 2 garçons. E até cozinheiros. Eu acho que a gastronomia é um dos piores setores para isso, tipo 70 a 80% das pessoas lá usam. Homens, especialmente, usam cocaína, cerca de 2 a 3 vezes mais, segundo Zurhold. Não importa quem queira, pode conseguir de forma ridiculamente fácil e incrivelmente rápida. Linda mora em uma pequena cidade no leste da Alemanha. Para ela, coca é só uma ligação de distância. Uma ligação ou uma mensagem curta é tudo o que precisa, especialmente em cidades pequenas. As pessoas não esperam por isso, mas eu sinto que, especialmente no leste da Alemanha, é realmente fácil conseguir drogas, até mesmo as mais pesadas. Para Tony na balada, não é diferente. Mesmo que você não conheça ninguém na cidade, você pode simplesmente entrar em uma balada e conseguir alguma coisa em menos de 5 minutos, eu prometo. Em grandes cidades europeias como Berlim, Madrid, Viena ou Amsterdã, os chamados táxis de drogas entregam cocaína na sua porta em questão de minutos. Na maioria dos países europeus, 1 grama de cocaína custa aproximadamente de 60 a 80 euros. Algumas estimativas apontam que os preços nas ruas podem chegar a apenas 20 euros por grama em Luxemburgo e até 140 euros por grama na Finlândia. Produzir esse mesmo grama custa apenas de 1 a 3 euros. A diferença vai para os contrabandistas, intermediários e traficantes. Para aumentar ainda mais os lucros, o produto também é misturado, e às vezes contaminado, com qualquer coisa que se pareça vagamente com pó branco, speed, anfetamina, comprimidos de cafeína e açúcar de leite. Mas um dos adulterantes mais comuns é o levamisol, um medicamento usado para tratar infecções por vermes parasitas em grandes animais de criação. Ele se parece muito com a cocaína, e uma vez metabolizado, pode até imitar alguns dos seus efeitos. Mas também há boas notícias. Bem, mais ou menos. O relatório europeu sobre drogas de 2025 vem corroborar e consolidar integralmente estes dados estatísticos. A pureza média da cocaína apresenta uma clara e contínua tendência de crescimento acentuado, e aumentou 34% ao longo de todo o período compreendido pela última década. Mas uma pureza maior traz novos perigos. Isso aumenta o risco de overdose. Quanto mais pura a substância, menor a margem para erro.
Se você não souber como ajustar sua dose para corresponder à pureza, estará em apuros. Em muitos países europeus, a checagem de drogas, também conhecida como testagem de comprimidos, tornou-se uma prática fundamental de redução de danos. Usuários podem ir a instalações qualificadas para testar anonimamente substâncias como cocaína, verificando a pureza e a presença de aditivos perigosos. Mas a cocaína mais pura, é claro, ainda é encontrada onde tudo começa. Aqui na Colômbia, nas encostas orientais dos Andes, cresce um arbusto verde discreto, a planta da coca. Ela faz parte da cultura indígena sul-americana há milhares de anos. As pessoas daqui já mascavam folhas de coca há cerca de 4.000 a 8.000 anos atrás. Desde então, as folhas de coca têm servido como combustível para jornadas exaustivas através dos imponentes Andes. Os incas tratavam a planta da coca como sagrada. Eles frequentemente a utilizavam em rituais e cerimônias religiosas. No início do século XVII, marinheiros trouxeram folhas de coca da América do Sul para a Europa. Em meados do século XIX, o químico alemão Albert Niemann descobriu que podia extrair um pó branco delas. Ele o chamou de cocaína. Em 1862, a empresa farmacêutica alemã Merck produziu a substância comercialmente pela primeira vez. Um ano depois, o químico francês Angelo Mariani criou um coquetel medicinal, feito de vinho Bordeaux e folhas de coca. Este vinho especial era produzido deixando 60 gramas de folhas de coca de molho em 1 litro de vinho por 10 horas. O álcool extraía o composto ativo das folhas de coca. Dizem que Mariani criou originalmente a bebida como remédio para uma atriz que sofria de depressão. Mais tarde, supostamente, tornou-se a bebida favorita do Papa Leão XIII. Alguns anos depois, o farmacêutico americano John Pemberton se inspirou na mistura de Mariani. O álcool era um tema controverso nos Estados Unidos, naquela época. Então Pemberton retirou o vinho e adicionou nozes de cola que continham cafeína. Em seguida, ele aromatizou a bebida amarga com lavanda, caramelo, canela e açúcar, e completou as garrafas com água com gás. Em 1886, nasceu a primeira versão da Coca-Cola. Inicialmente, 1 litro de Coca-Cola continha cerca de 250 miligramas de cocaína. Algumas fontes chegaram a especular sobre uma quantidade absurda de 3,5 gramas por garrafa. A fórmula exata e o teor de cocaína permanecem um segredo até hoje. É possível que a bebida nunca tenha realmente contido cocaína, mas principalmente ecanina, um composto natural da coca, porém não viciante. A cocaína já era utilizada na medicina antes da invenção da Coca-Cola, primeiro em colírios analgésicos e depois como anestésico local. No final do século XIX, a cocaína estava por toda a Europa, sendo cheirada ou consumida como pastilhas de mentol e eucalipto. Para curar dores de garganta, uma pílula a cada 4 a 6 horas, cada uma contendo cerca de 3 miligramas de cocaína. Crianças até recebiam gotas de cocaína para dor de dente, vendidas na farmácia sem necessidade de receita. Então, em 1914, entrou em vigor nos Estados Unidos o Harrison Narcotic Act, proibindo a cocaína em refrigerantes e medicamentos vendidos sem receita. Nesse mesmo ano, estourou a Primeira Guerra Mundial e os soldados britânicos começaram a usar cocaína como estimulante. Na Segunda Guerra Mundial, tropas alemãs, britânicas, americanas e japonesas passaram a recorrer às anfetaminas. Talvez você já tenha ouvido falar do chocolate de tanque ou do marzipan do aviador. Hoje, o uso médico da cocaína se limita a alguns casos raros, onde ainda é utilizada como anestésico local. Você não vai mais encontrá-la em refrigerantes ou nas prateleiras das farmácias. E mesmo assim, a produção global de cocaína está em um nível histórico. Atualmente, a maior parte da cocaína vendida e consumida no mundo vem de apenas 3 países: Peru, Bolívia e, acima de tudo, Colômbia. As plantas de coca são cultivadas em vastas plantações, ao lado de bananas, café e óleo de palma. Para muitos agricultores, a coca faz sentido economicamente. A planta é resistente e pode ser colhida até 7 vezes por ano. Cultivar coca costuma ser muito mais lucrativo do que plantar culturas legais. O dinheiro que ganho com a coca permite que eu e minha família tenhamos o necessário para viver, apenas o essencial.
Existem diferentes maneiras de produzir cocaína, mas todas começam da mesma forma, com a colheita que é feita totalmente à mão. Primeiro, as folhas são picadas. Depois, elas são polvilhadas com fertilizante e cobertas com cal. O fertilizante ajuda a liberar a substância ativa das folhas de coca. A mistura muitas vezes é embebida em gasolina para potencializar a extração. A maioria dos agricultores trabalha com pouca ou nenhuma proteção. Depois, as folhas ficam de um dia para o outro em grandes tonéis ou buracos no chão. Elas são repetidamente encharcadas com gasolina, mexidas e pisoteadas até que a mistura comece a coalhar. Após o líquido ser extraído da mistura, adicionam-se ácido sulfúrico e água a ela. Essa polpa precisa ser filtrada novamente até se obter essa pasta espessa, a chamada cocopasta. Nas etapas finais, a adição de carbonato, sal e éter dietílico produz uma massa branca que os trabalhadores secam fervendo. Alguns ajustes químicos finais criam o pó branco fino que acaba em milhões de narizes ao redor do mundo. Só em 2022, estima-se que 2.700 toneladas de cocaína foram produzidas na América do Sul. Em toda a cadeia de produção e fornecimento, os cartéis de drogas davam as ordens. Há décadas, autoridades do mundo todo travam uma amarga guerra contra eles. Só na Colômbia, 6 décadas de conflito alimentado pelas drogas mataram cerca de 450 mil pessoas, deslocaram mais de 8 milhões e forçaram dezenas de milhares de crianças a abandonar a escola. Alguns países da América do Sul foram parcialmente rotulados como estados falidos. Nessas regiões, cartéis extremamente ricos e poderosos conseguiram infiltrar-se e tomar o controle do governo. A guerra contra as drogas fracassou. Quando pensamos em cartéis, imediatamente lembramos de Pablo Escobar e dos grupos de Medellín ou Cali, na Colômbia. Mas aqueles grandes cartéis colombianos foram desmantelados nos anos 1990. O vácuo de poder resultante foi preenchido por um sindicato mexicano. Eles dominam o comércio global de cocaína até hoje. Os atores mais importantes são o Cartel de Sinaloa e o Cartel Jalisco Nova Geração, ou CJNG, que está em ascensão. Em campo, eles fazem parceria com grupos guerrilheiros criminosos, o Clã do Golfo, o Exército de Libertação Nacional da Colômbia ou o Estado-Maior Central, IMC. Para a distribuição internacional, eles cooperam com algumas das redes mafiosas mais notórias do mundo, desde as tríades chinesas e a máfia albanesa até a 'Ndrangheta italiana. Essas organizações criminosas gerenciam o varejo local em seus respectivos mercados domésticos. A América do Sul se tornou um dos principais centros mundiais do crime organizado. A partir daqui, a cocaína se espalha para todos os cantos. Existem inúmeras maneiras de transportar cocaína através das fronteiras. O tráfico para a América do Norte é frequentemente feito por voos não declarados ou barcos de pesca clandestinos. É um jogo interminável de gato e rato entre traficantes e agentes da lei, o que obriga os contrabandistas a serem criativos. Alguns cartéis começaram a construir seus próprios veículos semi-submersíveis de alta tecnologia. A maior parte da cocaína que segue para a Europa está escondida em enormes navios de carga. Este contrabando foi encontrado dentro de todo tipo de objeto: livros, pranchas de surf, pneus de carro, abóboras e até mesmo em andadores para idosos. Mas um esconderijo ainda reina supremo para todo o tráfego com destino à UE: caixas de banana. Cerca de 200 milhões de caixas de banana são importadas para a União Europeia todos os anos. Encontrar as caixas recheadas de cocaína é como procurar uma agulha no palheiro. O Mar do Norte se tornou um dos principais pontos de entrada. O porto de Antuérpia, na Bélgica, é amplamente considerado o maior ponto de entrada de drogas da Europa, seguido por Roterdã, nos Países Baixos. Mas Hamburgo, o maior porto da Alemanha, está rapidamente alcançando esses números. Esses agentes da alfândega alemã estão desesperadamente tentando encontrar alguns quilos de cocaína escondidos em algum lugar dentro de um navio cargueiro gigante. Mas mesmo que eles encontrem o esconderijo, isso mal fará cócegas na avalanche de drogas ilegais atravessando as fronteiras. Em 2004, as autoridades alemãs apreenderam pouco menos de 1 tonelada de cocaína.
Em 2024, esse número saltou para mais de 40 toneladas. Isso está em linha com uma tendência em toda a Europa. Em 2023, um total de 419 toneladas de cocaína foram apreendidas, marcando o 7º recorde anual consecutivo. Não importa quanta cocaína a gente apreenda, isso não tem efeito no preço de venda, nas ruas, nem na quantidade disponível. Então, na verdade, isso é indescritivelmente muito. E junto com esse pó branco entrando na Europa, vem outro fenômeno prejudicial, a violência. Esta é uma rua no coração de Amsterdã, cheia de bares e restaurantes. É julho de 2021, pouco antes das 19h30. Um homem de terno claro caminha pela rua, com os olhos fixos no celular. O nome dele é Peter de Vries. Ele é um dos repórteres policiais mais famosos da Holanda, um rosto conhecido na TV quando o assunto é máfia ou crime organizado. Neste momento, ele está investigando um grupo marroquino conhecido como Máfia Mocra, outra organização fortemente envolvida no tráfico de cocaína. De Vries está assessorando a testemunha-chave em um grande julgamento. Pouco depois do início do caso, o irmão e o advogado da testemunha foram assassinados. De Vries acabou de sair de um estúdio de TV. Ele está indo para um estacionamento para pegar seu carro. Segundos depois de caminhar pela rua, ele é seguido por um carro da polícia. Depois que o carro vira à esquina, 5 tiros são disparados. De Vries é atingido várias vezes, pelo menos uma delas na cabeça. É uma execução direcionada. Ele é levado às pressas para o hospital em estado crítico e morre 9 dias depois. Um homem íntegro que sempre lutou pela justiça. E é exatamente por esse motivo que é tão profundamente inaceitável que essa terrível e cruel injustiça tenha acontecido com ele. No ano de 2024, 3 homens foram condenados a penas de até 28 anos de prisão pelo seu assassinato. De acordo com relatos, os acusados supostamente colocaram um chefe da máfia em uma lista de morte. O crime organizado há muito tempo conquistou espaço nas principais cidades da Europa. Em 2016, uma cabeça decepada foi encontrada do lado de fora de um café em Amsterdã, supostamente frequentado por traficantes de drogas. Na Suécia, a violência relacionada a gangues e drogas tem tirado cada vez mais vidas nos últimos anos. Em alguns casos, até mesmo adolescentes foram recrutados como assassinos de aluguel. Em 2024, várias explosões e tiroteios na cidade alemã de Colônia foram ligados à violência de gangues relacionadas ao tráfico de drogas. De acordo com o Centro Europeu de Monitoramento de Drogas e Dependência de Drogas, a violência e o homicídio são principais manifestações do comércio ilegal de drogas. Uma equipe de pesquisa holandesa descobriu que esses assassinatos são frequentemente atos de compensação por falha no pagamento ou na entrega de drogas. Outros ataques têm como objetivo intimidar rivais ou afirmar uma determinada posição no cenário. Na verdade, é muito parecido com o que vemos nos filmes. A cocaína representa o narcisismo mortal e a masculinidade tóxica, mas também o poder e a riqueza em geral. Luxo e excesso, a fantasia máxima de desafio e liberdade. Essa imagem ainda parece atrair muitas pessoas, e nem todas elas são criminosas. 3h52. Linda já foi para uma after party. O turno do Tony está quase acabando. Com sorte, o Marco também já terminou. Nick ainda está jogando World of Warcraft. Lars e Max já encerraram a noite. Um novo dia começa. Dependendo de como a coisa foi cortada, às vezes acabo com o nariz sangrando e um pouco de dor de cabeça. Na verdade, me arrependo no dia seguinte. Tipo, sempre. E continuo me arrependendo por alguns dias depois também, porque me sinto lento. Meu nariz dói. Tudo meio que tem gosto de coca. Muitos usuários pesados experimentam palpitações cardíacas. Em casos extremos, pode levar a ataques cardíacos completos. Algumas pessoas ficam paranoicas porque sentem como se algo estivesse rastejando sob a pele, como se tivessem insetos dentro do corpo. Com o tempo, o uso de cocaína de Lars saiu totalmente do controle. Ele cortou contato com a família e os amigos e ignorou as ligações deles. Em determinado momento, seu colega de quarto sentiu-se obrigado a ligar para os pais dele. Eles choraram ao telefone quando ele contou a verdade.
Lars está seriamente viciado em cocaína. Ele realmente precisa da sua ajuda. Hoje, eles vão buscá-lo na reabilitação. Eles estão chorando de novo, mas desta vez são lágrimas de alegria. Lars está limpo há 6 semanas e está determinado a continuar assim. Max também decidiu parar. Para mim, era uma questão de dinheiro, saúde e de ter que esconder isso constantemente da minha família, como meus amigos e meu parceiro. Simplesmente ficou cansativo demais. Tudo isso só para conseguir passar o dia. Max está sem usar cocaína há 3 meses, mas lutar contra o vício está longe de ser fácil. É o vício psicológico que é tão difícil de superar, e isso geralmente é muito mais difícil de vencer do que qualquer coisa física. É difícil capturar o grau de dependência em um único gráfico, mas pesquisadores passaram anos mapeando e comparando os danos psicológicos e sociais entre diferentes substâncias. A cocaína está consistentemente entre as drogas mais viciantes, sejam elas legais ou ilegais. Quando é fumada como crack, chega até a liderar a lista. Parar de usar a droga significa lutar constantemente contra aquela vozinha na sua cabeça, aquela voz que fica sussurrando que você não consegue passar uma noite longa de festa sem coca. Você não consegue fazer seu trabalho na porta se não estiver chapado. Jogar videogame só é divertido quando você está conectado. Eu usava todos os dias. A dopamina é impressionante quando você joga, mas reduzi e vi que não aproveitava 100. A cada nova partida de World of Warcraft, Nicholas precisa se lembrar de que não precisa de Coca-Cola para se divertir com o jogo. Ele tem evitado o pó branco há meses. É por isso que é tão importante ter pessoas como Heike Zuerhold fazendo o trabalho que ela faz. Pesquisando, informando e ajudando as pessoas a encontrar uma saída antes que seja tarde demais. A cocaína pode parecer inofensiva para alguns. Um impulso no trabalho, um estímulo em festas, uma dose rápida de confiança ou uma fuga do estresse do dia a dia. Mas a ilusão de controle faz parte da armadilha. Com o tempo, a tolerância aumenta, o vício se instala e os riscos se acumulam. Problemas cardíacos, paranoia, ansiedade e sérios danos à saúde mental. A cocaína não faz a vida crescer, ela a destrói aos poucos. Para pessoas que lidam com depressão, TDAH ou dificuldades emocionais, pode ser ainda mais perigoso. As quedas após o efeito podem aprofundar os momentos de baixa, alimentar o vício e até levar a pessoa à autolesão. A verdadeira ajuda não vem de uma substância, ela vem da conexão, de conversar com alguém, de buscar ajuda. Então, se você está passando por dificuldades, procure ajuda. Converse com um amigo, um terapeuta, uma linha de apoio, qualquer pessoa em quem você confie. E se você conhece alguém que possa precisar ouvir isso, envie este vídeo para essa pessoa